Então tá ok. Então, mais uma vez, então, Richard, boa noite, né? Eu estou gravando aqui então a Boa nossa noite. sessão. Vambora. Hoje, qual que é a ideia aqui com você, Richard? A ideia é falar sobre programação neurolinguística. Eu não vou te fazer um especialista de PNL, mas o que eu vou te ensinar hoje é a base para ajudar você a ter uma comunicação muito melhor, tá? E quando a gente fala de comunicação, entenda que a comunicação ela é bidirecional, certo? Você transmite como você também recebe. Então, o conhecimento da PNL vai te ajudar a você entender melhor as pessoas que estiverem falando com você, tá ok? Como também vai fazer com que você consiga se comunicar melhor. Não precisa, tá, anotar tudo que eu vou estar te falando, porque eu vou falar bastante coisa durante essa uma hora e um pouquinho, dependendo de você, né? Se deixar, eu Ah, vou então, até, tá bom? Mas entendi. anote os Colher os insights. frutos e mais tarde ver de novo para pegar os insights. Isso, porque eu vou te mandar a gravação. Entendi. Então, se você tiver algum insight, aí anota o insight. Não precisa tomar nota Tá de bom. tudo, porque, primeiro, eu vou te passar a gravação com tudo que for falado aqui, tá bom? E a apresentação também que eu vou utilizar como base, eu também vou te passar ela impressa em PDF. E quando você quiser falar do assunto também, cara, a gente fala, né? Então, Então, perfeito. só para você entender, eu comecei a ter acesso à PNL há mais de 20 anos atrás, né, através justamente do livro do Anthony Robbins, que é O Poder Sem Limites, da qual você também já leu. E depois disso eu me especializei em PNL. Eu já sou master, eu sou practitioner em PNL há alguns anos e estou terminando o Master Practitioner. Além disso, eu também tenho curso, dois cursos de hipnose, né? Tem um curso que foi o curso mais básico, que eu fiz de hipnose, a parte de hipnoterapeuta, né? Porque a hipnose ela tem várias vertentes, né? Você tem curso para fazer hipnose de palco, que é aquela hipnose mais, sabe, de apresentação. Entretenimento, né? É tipo Pyong Lee, tá? Entendi. Pyong Lee é mais a linha dele, de fazer hipnose de palco, né? Que hipnotiza a pessoa lá, você vai comer a cebola agora e vai sentir gosto de maçã, e assim por diante. Ou gruda no chão, gruda a mão, tá? Então isso a gente chama de hipnose de palco. Eu acabei me especializando mais na parte de hipnoterapia, que é justamente com o objetivo de tratar traumas, bloqueios, tá? É mais nessa linha. Não que eu não gosto de hipnose de palco, eu acho interessante, mas não é muito minha vibe, tá? A minha vibe é muito mais de Aí, transformação. a dúvida que eu tenho é que hipnoterapeuta, você consegue até trabalhar, digamos assim, um hábito, tipo assim, uma certa habilidade que você não tem tão trabalhada, mas na hipnose você consegue ter ela trabalhada de forma absurda. Como, por exemplo, a forma de se expressar. Ou eu estou enganado, ou é um processo de construção. Porque acredito que você consegue configurar de uma certa forma, você consegue se expressar totalmente diferente só por mexer em tal coisa. Não só sobre memórias, mas em alguma coisa. Ou eu estou Sim, errado? sim, sim. Vai ficar mais claro para você a hora que eu começar a falar da PNL, tá? Entendi. Vai dar uma clareada boa, né? Porque eu vou falar do cérebro, tá? Aí, assim, só para você entender como que surgiu a programação neurolinguística, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E eu não vou ficar muito Claro. tempo demorando na teoria, não, tá, Richard? A teoria vai ser bem rápida mesmo, porque a ideia é ir para o conhecimento prático do negócio. Deixa eu fazer o share aqui na minha tela. Hum. Me avise quando você estiver visualizando já, tá bom? Tá bom. Deixa eu abrir pelo PC. É, Eu vou entrar com outra conta para facilitar. faz isso. Deixa eu abrir aqui pelo PC. Consegue compartilhar? Vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui.
Só um pouquinho. Modo apresentação. Agora vai, calma aí. Ah, você logou, tá ótimo. Apareceu aí? Apareceu. Tá bom, beleza. Então tá já. Então vamos lá, Richard, como que nasceu a programação neurolinguística? Basicamente ela nasceu por conta de dois estudiosos, que foi o Richard Blender e o John Grindler, tá? Que são dois estadunidenses que nos anos 1970 aproximadamente, eles eram universitários e eles tinham uma teoria que eles defendiam, tá? Eu vou ficar compartilhando e depois eu vou interromper também. Quando tiver slide eu vou colocar. Então, a teoria que eles tinham Tranquilo. era: será que se eu modelar uma pessoa, eu começar a imitar ela e fazer as mesmas coisas como hábitos, sabe, ter as mesmas rotinas, será que eu posso obter os mesmos resultados que essa pessoa tem? Então, essa era a dúvida que eles tinham e eles acreditavam que sim, mas eles estavam fazendo um estudo para provar que aquela tese era real. Então, naquela época, eles conheceram o Milton Erickson. Milton Erickson, ele foi um dos hipnólogos mais famosos que existiu dos últimos tempos, tá? Por quê? Porque Milton Erickson, ele conseguia fazer com que a pessoa entrasse num estado de transe hipnótico através só da conversa. Ele começava a conversar com a pessoa, só conversando naturalmente. E a pessoa não percebia e ela entrava num estado de transe, tá? Eu vou explicar todos esses termos para você, tá bom? Mas a pessoa entrava num estado de relaxamento tão grande que meio que ela apagava, né? Literalmente. Então, Milton Erickson, ele era o Caramba. cara, tá? Se você estudar sobre ele, ele é o pai da hipnose conversacional, tá bom? Então, o John Grinder e o Richard Blender chegaram para Milton Erickson e pediram para ele a permissão para que ele pudesse ser estudado, nos mínimos detalhes. Então, eles começaram a gravar as sessões de Milton Erickson fazendo hipnose, ver gestos, tom de voz, a postura e tudo mais. E aí, o que que eles começaram a fazer depois que eles fizeram o mapeamento? Eles começaram a utilizar aquilo que eles viram com a máxima excelência com outras pessoas. E o resultado foi que outras pessoas começaram a entrar também em um estado de transe, tá? Ou seja, serem hipnotizados quando o Richard Blender e o John Grinder faziam exatamente as coisas que eles viram, tá? Entendi. Foi daí que Então o padrão dele surgiu era a forma de falar, era vários detalhes vários da hipnose que você detalhes. tinha falado comigo. Exatamente. Entendi. Então, foi daí que surgiu, começou a surgir a programação neurolinguística, tá? E a partir desse momento, eles começaram a se aprofundar mais nisso. Então, os dois, cada um tinha um conhecimento diferente, tá? Um era linguística, cuidava de linguística, e o outro mexia mais com matemática, programação. Por isso que a gente fala programação neurolinguística. Eles deram esse nome. E a PNL, desde então, ela foi evoluindo e tem evoluído até hoje. Então, nessa palestra que eu tenho, que é uma palestra que é antiga, que eu já uso ela há muito tempo, é uma palestra de introdução da PNL, tá? E eu ensino aqui nessa palestra três técnicas principais, que são as técnicas que dão mais resultado e foi o que deu mais resultado na minha vida, tá bom? Então, primeira coisa que é importante entender é sobre o cérebro, tá? O nosso cérebro, a nossa massa encefálica, ela tem algumas características interessantes. Só para você entender, ela pesa cerca de 2% do peso corporal. Ela funciona literalmente como um processador. E um processador num computador, ele consome muita energia, tá? Ou seja, 20% da energia que nós produzimos no nosso corpo, o cérebro, ele consome através de pensamento. Então, quanto mais a gente tem uma vida ativa, corrida e tudo mais, mais energia a gente consome, tá? E o cérebro, ele é danado, cara. Isso é importante a gente entender. Ele trabalha muito com o instinto primitivo de sobrevivência do ser humano. Então, parte do instinto primitivo de sobrevivência é fazer com que a gente economize energia, certo? Por isso que o ser humano tende a procrastinar, porque a procrastinação, ela economiza energia.
Então, é o cérebro que faz isso, tá? A programação do nosso cérebro, basicamente falando. Então, é algo normal e que a gente tem que ter consciência e tem que batalhar para utilizar os gatilhos e não cair na vibe, né? A gente tem que fazer as coisas evoluir, né? Outra Você coisa tem alguns interessante gatilhos por exemplo, tem os sobre. gatilhos mentais e tudo mais, né? Que disparam algumas coisas no cérebro. A gente vai falar de alguns gatilhos também hoje, tá? Entendi. Mas existem vários gatilhos, vários Vou gatilhos e querer vieses. alguns. Oi? Vou querer alguns. Você conhece? Não, eu vou querer. Eu vou querer descobrir alguns para utilizar mesmo durante o dia. Ah, sim, não, eu vou te ensinar. Eu Para vou te facilitar. ensinar. Tem algumas Perfeito. coisas que você já sabe, tá, o Richard? Porque o fato de você trabalhar com lançamento, tem muita coisa do marketing digital que utiliza dos gatilhos, tá? Como, por exemplo, o gatilho da escassez é um gatilho do cérebro. Sim. Fala, tá acabando, é só da quem Ah, comprar entendi. hoje. Isso é o gatilho, tá? Da Outro gatilho recompensa. também que Faça isso, eu. ganha outra coisa. Isso. Outra coisa que também é um Entendi. gatilho que eu uso muito nas minhas interações é a reciprocidade. O que que é a reciprocidade? São os bônus, basicamente falando, fazendo um deparo. A pessoa vai lá e lança um produto, dá um monte de bônus. A pessoa fala: Meu, cara, eu vou querer, eu vou me empenhar. O cara tá fazendo a mais do que ele falou que ia fazer. Isso é reciprocidade. E tem outros mais, né? Além disso, o nosso cérebro ele pode guardar cerca de 2,5 terabytes. Aqui está com 2,5 milhões de gigabytes, mas é 2,5 terabytes. Cara, que é muita informação, muito. E o cérebro ele é dividido em camadas, tá? Tem o subconsciente, tem o subconsciente e o consciente, basicamente falando em duas camadas, né? Mas tem uma que é muito mais profunda ainda em relação ao nosso cérebro, tá? Que está bem escondida. E às vezes, dependendo do que a gente passa na vida, os traumas, principalmente trauma, ele vai lá para o subconsciente, fica guardadinho no cérebro, está armazenado, e a gente pensa que esqueceu, mas não esqueceu. Tá tudo, porque tudo que a gente vivenciou um dia está guardado no nosso cérebro, tá? E o bacana da hipnose é que a hipnose tem o poder de acessar o subconsciente e resgatar uma memória através de técnicas de hiperfoco. Porque hipnose é isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que hipnose é mágica, magia, e não tem nada disso. Por dia, a gente passa cerca de 7 vezes por um estado hipnótico, tá? O que que significa isso, Kleber? Significa que quando eu estou hiperfocado numa coisa, focado a tal ponto de não me distrair, significa que eu estou passando por um processo hipnótico. É mais ou menos para ilustrar. Você gosta de assistir filme, né? Você falou, acho que recentemente. Gosto. Que tipo de filme que você gosta? Cara, eu gosto do Christopher Nolan, a direção dele sobre Oppenheimer, Interestelar, ou até mesmo, qual era o nome? Nossa, esqueci o nome daquele filme de 2000, que era sobre que ele lutava para sobreviver. É o Máximos. Esqueci o nome. Eu lembro Máximos. o nome dele, mas eu não lembro o nome do filme. Teve até o Aham. dois agora. Na Tranquilo. mesma direção. Cara, esses filmes são incríveis, eu gosto. A forma que É, é construído. legal. Absurda. Excelente, excelente. Então, sabe quando, Richard, você está assistindo televisão, você começa a assistir esse tipo de filme, você está lá de boa. Pode ser até, por exemplo, na tela que você está vendo agora, se ela, que é uma tela que não é muito grande. Quando você começa a assistir o filme e o filme começa a ficar interessante, você consegue perceber que chega a determinado momento que você não percebe que você está no seu quarto, que existe algo ao redor da televisão, você está dentro do filme. Se tiver emoção, assim, de ação, você vai vibrar com o cara para que ele consiga sobrepujar a ação. Se o cara tá apanhando ali, você vai sentir a dor, você vai tomar a empatia, sabe? Você vai ficar meio que triste. Se for um filme de terror, por exemplo, numa cena de terror ou de suspense, você vai tomar um susto, certo? Então, isso chama-se hiperfoco, isso é hipnose, tá? De forma geral. Assim, Então, intrigar. a hipnose acontece naturalmente, 7 vezes por, mais ou menos, tá? Cerca de 7 vezes por dia a gente passa por um processo hipnótico, mas o hipnólogo ele consegue, através de comandos, de sugestões, ele consegue ajudar a pessoa a acessar um estado muito similar a esse, de hiperfoco,
no meu caso, como hipnoterapeuta, né? E ajudar a pessoa a resgatar, a achar algumas memórias e trabalhar com aquelas memórias para ressignificar, para dar um novo significado. Eu vou falar isso um pouco também na palestra de PNL, porque, como eu falei, a base da PNL ela é a hipnose, porque foi através da hipnose que surgiu tudo isso, certo? Então, algo também que é importante sobre o cérebro ele é dividido em dois hemisférios, tá? Que é o esquerdo e o direito. Então, o hemisfério esquerdo, ele é responsável por controlar as coisas mais lógicas. É a parte racional do ser humano. Então, cálculos matemáticos, sequência de exercícios, vira para a esquerda, vira para a direita, tudo que é muito racional e lógico é o lado do hemisfério esquerdo que comanda, tá? E o lado direito, ele é responsável pela parte mais emocional, ou intuitiva, espiritual, a parte que mexe mais com o link com o divino, a gente fala também. Então, quando a gente está chorando, sabe, a gente está muito alegre ou está triste, é o lado direito do cérebro que está dominando um pouco mais, tá bom? Entendi. Então é interessante saber, mas assim, na falta de um hemisfério, o outro assume também. Existem casos de pessoas que teve algum problema e perdeu o hemisfério, perdeu parte do cérebro. Então o outro lado teve que assumir fazendo as duas coisas. Então o nosso corpo ele é incrível, né? O nome disso chama-se neuroplasticidade, né? O cérebro ele consegue se moldar, né? Se adaptar. As outras duas últimas coisas, 75 a 80% do cérebro é água, ele é formado de água. Então é por isso que é importante estar muito bem hidratado. A hidratação ajuda o nosso cérebro, tanto a hidratação quanto a oxigenação. Por isso que a gente tem que respirar. Eu falo muito, respira, respira consciente. Por quê? Porque quando a gente tem alguma situação que não é boa, é difícil, a gente tende a travar a respiração, em vez de respirar e de oxigenar. Seja na academia, seja no estresse, né? Às vezes a pessoa está fazendo exercício e para de respirar. É o pior erro que tem. Não pode parar, tem que respirar, Total. né? Sim, Porque verdade. se você para de respirar, você deixa de oxigenar o seu corpo e oxigênio é energia também, né? Aí para de responder. Exato. Você para, você perde força, inclusive, né? E por último, o nosso cérebro ele tem cerca de 600 quilômetros de vasos sanguíneos, tá? Existem vertentes que dizem que é 600 quilômetros, outras falam que se você enfileirar todos os vasos sanguíneos de um cérebro humano, você consegue dar a volta ao mundo. Eu gosto mais conservador aqui, né? Absurdo. Porque É, 600 quilômetros já é absurdo, imagina dar a já é, volta ao já é mundo, tá? absurdo. Pois é. Verdade. Mas se você der um Google, você vai achar essas duas coisas, tá? Então, Entendi. beleza. Então, com relação ao hemisfério esquerdo e direito, eu já dei uma antecipada, né, com relação a isso. Então, um lado é mais lógico e o outro lado é mais criativo, tá? É importante saber disso. Determinadas pessoas têm um pouco mais de afinidade do uso do lado esquerdo, outras mais do lado direito. Algumas pessoas gostam mais de exatas, outras gostam mais de humanas. Então, pode ter relação com isso, tá? Então, Cara, sempre agora... fui de exatas. Oi? Você é de exatas, né? Sim, sempre foi. Sempre tive dificuldade com português. É, Eu sei português, só que exatas para mim é muito mais fácil. Foi mais fácil para aprender, para aplicar. Para mim sempre foi assim. interessante. Bacana, bacana. Cada ser humano também é importante, Richard, de falar que assim, o nosso cérebro, se a gente comparar ele como um computador, o cérebro seria o hardware do computador, é a máquina, é o físico, se a gente comparar com o computador. E o cérebro, ele tem um software que funciona dentro dele. Esse software a gente chama de mente. A mente é o software que controla o cérebro, o hardware, tá? Por mais que os nossos cérebros fisicamente eles sejam muito parecidos, com configurações bem similares, o programa que roda no cérebro de cada pessoa tem algumas particularidades, singularidades. Isso a gente chama de metaprograma. Cada um tem um metaprograma, ou seja, que é uma forma de raciocinar e de utilizar todos os recursos que a gente tem para fazer as coisas, certo? E a grande sacada da hipnose e da PNL é justamente entender o metaprograma de cada indivíduo. Primeiro conhecer o nosso próprio metaprograma, tá? E Sócrates, né, que era
um sábio, né, da antiguidade grego, ele tinha uma frase que ele dizia: conheça-te a ti mesmo e conhecerás ao universo e aos deuses. Ele falava sobre isso. Assim como outros sábios da antiguidade falavam muito sobre o autoconhecimento. Então, se autoconhecer é a base de tudo também. Por isso que eu começo as minhas mentorias fazendo o assessment, porque o assessment, ele vai dar o seu estado atual. Ele vai falar, hoje o Richard, atualmente, né, na data atual, hoje ele tem uma facilidade de se comunicar em público, a energia dele no público, ela é normal, ela é baixa, ou no individual, quando ele está no privado, individual é baixa, privado. Então, assim, ele vai dar um monte de informações, como que você se comporta no público, no privado, quais são os seus maiores desafios, no que você talvez seja travado, no que você é bom. E com base no retorno do assessment, você consegue já ter um norte de ações para melhorar a comunicação, postura e tudo mais. Liderança e assim por diante. O outro que eu sempre passo também que é o de sistemas representacionais, você respondeu, deu que resultado lá? Você lembra? Ele tem três resultados no gráfico. Ou Deu, você é mais lembro. visual, ou você é mais auditivo, ou você é mais sinestésico. Foi 50% visual, 17% auditivo e 33% sinestésico. Sinestésico. Tá bom. Foi bem Excelente. repartido. Foi bom. Você quer ser muito certeiro em um. É, não, assim, você é mais visual hoje, 50%. Em segundo lugar, sinestésico e em terceiro lugar, auditivo, tá? Auditivo. E a gente vai começar a entrar nesse assunto agora. O nome disso chama-se sistemas representacionais. O que isso significa? O nosso cérebro, ou melhor, a gente, todo ser humano e os animais, inclusive, nós entendemos o mundo de três maneiras, somente. São três maneiras que para o nosso cérebro assim, resumem o mundo. Ou é de forma visual, auditiva e sinestésica. Tá? Grava bem isso, Richard, porque isso é a base da PNL. Visual, auditivo e sinestésico, tá? É a forma que o cérebro humano ele enxerga o mundo, ok? E quando a gente fala de sinestésico, o sinestésico ele tem a ver com o paladar, com o olfato e com o tato, tocar, tá bom? E tem a ver muito com sentimento, sentimental. Então, coisas sentimentais são sinestésicas. E a gente, como ser humano, geralmente existe um canal de comunicação que ele sempre prevalece um pouco mais, dependendo da nossa situação atual. Então, ou a gente hoje, que nem no seu caso hoje, o Richard é mais visual, tá? Mas dependendo do ambiente que você tiver, das pessoas com quem você conviver, das coisas que você estudar, acaba tendo uma variação, certo? Eu, há Entendi. alguns anos atrás, em 2018, eu tive que fazer uma certificação, Richard, que é a certificação do PMI. Talvez você não conheça, mas ela é uma certificação muito famosa para quem atua na área de gestão de projetos. É a certificação mais importante que um gerente de projeto ele pode obter, tá? Eu fiz essa prova a primeira vez em 2013. Ela é uma prova que ela tem 200 questões, dura 4 horas. Você fica monitorado durante todo aquele Nossa. tempo e você paga quinhentos dólares para fazer a prova, tá? Então, Aí, em caramba. 2013, eu fiz a prova e eu não passei nessa prova. E aquilo, para mim, foi um choque. Eu confesso para você que aquilo me deixou meio para baixo, me deixou com a autoestima baixa, me deixou com um sentimento de incapacidade. Mas, por um outro lado, eu também não tinha me preparado muito bem e eu ainda era um gerente de projeto júnior, tá? E aí, desde 2013, eu fiquei procrastinando em fazer a prova de novo, por muitas vezes, muitas vezes. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a ter muito contato com a programação neurolinguística. E a prova, naquela época que eu fiz num centro de testes que ficava lá na Zona Sul de São Paulo, tá? Eles revistavam todinho, tinha uma câmera bem na frente. Então, assim, meu, muito traumático para mim. Então, em 2018,
O Instituto de Gestão de Projetos, né, que é o PMI, eles mudaram o formato da prova. Eles começaram a permitir que a pessoa fizesse a prova em casa, com a mesmo monitoramento, mas dentro do celular, na sua casa. E aí eu criei uma estratégia para estudar. Naquela época eu sabia que eu era mais sinestésico. Eu tinha o sinestésico mais elevado. E quais foram as minhas estratégias para estudar e ir bem? Primeira delas era estudar num ambiente que fosse confortável. Em que sentido confortável? A temperatura, a roupa que eu estava usando, a altura da minha cadeira, a luz, o grau de luz, o cheiro do ambiente. Por quê? Porque isso são coisas que são sinestésicas. E o sinestésico, se eu sou sinestésico, eu consigo Boa noite, absorver pessoal. mais, eu consigo absorver mais conhecimento através de estratégias sinestésicas, porque é isso que chama mais a minha atenção. O meu cérebro, naquela época, né? O que era mais sinestésico chamava mais atenção e eu absorvia mais. Só para você ter ideia, assim, até ao ponto de eu ter um cheiro específico para estudar para usar durante os meus estudos, tá? Ah, absurdo. Absurdo, né? Mas eu usei. Então, olha, Legal. olha a associação que eu fiz. O rei Salomão, você que é uma pessoa, né, que vai em igreja, você é cristão, qual que era a principal qualidade do rei Salomão? O que que ele tinha? Além da sabedoria, você disse? A sabedoria. Era É a isso. sabedoria. A resposta é essa. Salomão, ele era o homem mais rico do mundo, tinha várias coisas, mas por quê? Porque ele era o homem mais sábio do mundo, tá? E Salomão, no templo, na Bíblia fala que Salomão, ele usava um incenso no templo de uma essência que se chama olíbano, tá? Que ela é composta por algumas coisas específicas e que Deus mandou ele juntar aqueles produtinhos químicos, né, que eram essências, para fazer a essência, o essência do templo lá de Salomão. Então, eu tenho a essência que chama-se olíbano, tá? Esse é fácil de você encontrar. Então, o que que eu linkei na minha mente? Caramba. Eu usei a seguinte estratégia. Eu falei assim: se Salomão era o homem mais sábio do mundo e ele sentia este cheiro, eu vou estudar e vou sentir esse cheiro. Então, no meu estudo, eu estudava e eu tinha lá um equipamento que soltava vapor, né, com o cheiro da essência do óleo, que era o mesmo óleo que Salomão sentia, tá? Então, eu usava aquilo e daqui a pouco eu vou te explicar por que que eu usava. Isso é uma das ferramentas que a gente usa, técnicas do PNL, tá? Então, durante a minha prova, eu fiz a prova sentindo aquele cheiro. Nas preparações para a prova, eu tinha muito simulado. E a cada simulado eu via como que eu estava performando. Então, toda vez que eu perfumava bem, eu chegava no final, eu fazia uma identificação. Como que estava a altura da minha cadeira, como que estava o clima. Teve dias que eu não fui bem e eu observei, eu estava descalço e meu pé estava gelado. Falei, pô, eu tenho que esquentar meu pé, porque não está funcionando. Caramba. Entendeu? Resumo da história. Eu fiz tudo isso, eu estudei durante 3 meses e eu fui aprovado na prova do PMI em 2018. Me tornei Legal, cara. um gerente de projeto com uma certificação internacional e isso, cara, me colocou em um outro patamar, cara, profissional. Tanto é que, assim, se eu não me engano, acho que no primeiro ano da minha certificação, o meu salário, ele aumentou quase 70%. Cara, assim. E Absurdo. aí começaram a me colocar em projetos mais críticos, eu consegui ter muito mais visibilidade. E a outra coisa também que foi interessante é que eu repliquei este meu método de estudo para outras pessoas que queriam tirar a certificação também do PMI, e 3 pessoas conseguiram se certificar também. Por quê? Porque tinha O todo seu o método. material, usando o mesmo método, tá? Legal, cara. Então, para você ver, o negócio funciona de verdade. Então, as mesmas coisas que eu fiz comigo, eu fiz com essas outras pessoas. Então, grave bem isso, tá, Richard? Os seres humanos, eles são ou mais visuais, mais auditivos ou sinestésicos. Sempre vai ter um canal de comunicação que ele vai sobrepujar. Pessoas que são visuais são pessoas que não gostam muitas vezes de falar muito, são pessoas que falam, vai direto ao ponto, pessoas que utilizam de recursos visuais, por exemplo. Em uma apresentação, o cara vai ser mais visual, não vai ter muito texto, porque o texto ele é mais auditivo, ele tem a ver com auditivo, de leitura, tá? Mas
vai ter mais imagens que vão falar. Chefes que são visuais não tem saco para ficar vendo a apresentação ou muita, sabe? Gente falando muito no ouvido. Ele quer ir Entendi. direto ao ponto, tá? Também, pessoas visuais tendem a utilizar uma linguagem visual. Como que é uma linguagem visual? Por exemplo, você é o Richard, você é 50% visual. Então, sabendo que você é visual, se eu quero te ganhar, eu vou usar a linguagem visual com você. Quer ver? Por que que você me procurou na academia aquele dia, quando foi que a gente começou a interagir? Foi por conta da sua camiseta. Pois é, Comecei a olhar ao redor e falei, pintor, palestrante, sim, ou ele participou de algum evento, ou ele é. Eu falei, vou ter que ver isso. né? Então, Foi. você acha que foi por acaso que eu fiz aquilo? Não. Não. Foi para chamar a atenção mesmo, tá? De uma forma visual. E você, sendo visual, ó, caiu na isca, Entendi. né? É Ah, lógico, a gente está fazendo uma faz contrapartida, sentido. criamos uma amizade e tudo mais. Mas você é visual, cara. Sim. Se eu tiver que vender alguma coisa para você, eu vou no visual. Não adianta eu chegar e ficar falando, 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 falando. Porque pessoas visuais não têm paciência em ouvir muito, tá? E usam linguagem visual. Quer ver uma linguagem visual que eu posso usar com você? Richard, se Como? você seguir tudo que eu estou te falando aqui, você consegue visualizar onde você vai chegar daqui 2 meses? Consigo. Visualiza onde você vai estar, enxerga bem. Então, ó, essa visão, você provavelmente vai estar uma pessoa totalmente diferente, se comunicando melhor, conseguindo estar num palco, no meio de uma plateia repleta, com pessoas te aplaudindo, sendo uma referência, por exemplo, como um personal trainer. As pessoas vão te enxergar de uma forma melhor. Então, a linguagem visual vai te enxergar, vai te ver. Isso é linguagem visual. E conforme eu vou Entendi. falando, a historinha está aqui na sua cabeça, meu amigo. Você está vendo visualmente, porque o cérebro ele enxerga de três maneiras, né? Visual, auditivo ou sinestésico, certo? Mas isso é algo meu ou todo mundo vê da mesma forma? Eu consigo projetar e imaginar. Mas nem todo mundo vê da mesma forma. A pessoa não Então, consegue ter essa projeção. todo mundo Ou consegue, tá? Todo mundo consegue, mas algumas pessoas têm mais afinidade a viajar visualmente. Nesse caso, você, né? Mas tem muita gente que é visual, certo? Então, na verdade, a gente usa na comunicação as três coisas, tá, Richard? Mas a partir do momento que eu sei que você é visual, se eu tiver que te ensinar alguma coisa, eu não vou ficar falando muito. Que nem o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou interrompendo a apresentação e estou falando e tudo mais. Até para não te perder aqui, porque se eu ficar também só mostrando o slide, o risco de você começar a olhar para isso e viajar, sabe, Fantástico Mundo de Bob, existe o risco. Porque você é uma pessoa visual, e você vai bater o olho e você vai começar a pensar em talvez outras coisas. Então, isso é técnica de didática, tá bom? Agora, falando das pessoas entendi. que são auditivas. Pessoas auditivas gostam de falar com uma voz mais empoderada, de forma mais ritmada, variando o tom, variando o ritmo. Pessoas que são auditivas gostam de falar bastante e também gostam de escutar bastante. Então, como uma pessoa auditiva, você tem que escutar ativamente. Escutar como eu estou fazendo agora, sabe? Se você estivesse falando olho no olho e te ouvindo e, sabe, gesticulando. Pessoas auditivas, às vezes, elas viram um pouco a cabeça, ó, pro ouvido ficar mais projetado, certo? Então, para uma pessoa auditiva, você tem que falar, mas não pode falar de qualquer jeito. Tem que falar com uma música, sabe? Eu já já vou te ensinar rapport, aí você vai Mesmo falar, tom. cara, fantástico isso. Mas pessoas auditivas, você consegue bater o olho e saber se a pessoa é auditiva ou não. Principalmente se a pessoa gosta de falar com uma voz de locutor, sabe assim. Então, é característica de pessoas auditivas, gostam de falar Entendi. corretamente, pausadamente, Conheço gente assim. é, Conheço gente assim. tá? Então, a hora que eu te ensinar rapport, você vai fazer assim, ó, daqui a pouco, segura o Ansioso. coração. E pessoas auditivas usam uma linguagem auditiva, e você consegue entrar no cérebro dela com uma linguagem auditiva, certo? Escuta bem o que eu vou te falar agora, Richard, porque isso vai mudar a sua vida em todos os sentidos. Ó, linguagem auditiva. Escuta bem. Certo? Escuta bem. Uma pessoa auditiva, talvez ela fale assim, se ela não estiver entendendo. Cara, isso não está me soando muito bem. Não está me soando som, tá? É linguagem auditiva. Então,
Dá para saber se a pessoa é auditiva por várias maneiras, mas isso também é uma característica. E para pessoas auditivas, você usa a linguagem auditiva, certo? Aí isso é prática, 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 prática. Tem alguma pergunta? Não, não tenho, não. É porque eu lembro, por exemplo, o Gustavo, quando eu tinha parceria com ele, essa era a grande habilidade do Gustavo. A forma que ele se comunicava, pausava, e era literalmente uma habilidade dele. Era a comunicação. Eu percebi que o que você falou, ele aplicava com maestria. Ele sabia fazer isso com maestria. E é literalmente o que você falou. Uhum. Aí, por ser visual, eu tô lembrando disso. Eu tô vendo a forma que ele se comunicava. Exatamente. Ó, como você é visual, você está visualizando uma memória. Tá lá, seu cérebro, né? É É, interessante. Ó, uma coisa que eu esqueci, cara, que é importante, eu vou te falar agora também, antes que eu esqueça. O nosso cérebro também ele não distingue, Richard, passado, presente e futuro. Para o cérebro, tudo é presente, tá? Tanto é que se você ficar pensando muito no Gustavo, daqui a pouco você pode começar a sentir-se até mal, porque você tem alguns traumas ali por conta do que aconteceu, né? Eu conheço a história. Então, o cérebro, cara, ele vai fazer você disparar no seu corpo todos os hormônios e todas as características fisiológicas de como se você tivesse com ele. O cérebro é fogo, caramba, velho. O cérebro é fogo. absurdo. É um absurdo, cara. É muito interessante isso, né? Então, beleza. A última característica que a gente tem aqui é a característica sinestésica, tá? Então, o sinestésico, a pessoa que é sinestésica, é uma pessoa que ela não liga talvez muito para a aparência física, ou seja, o tipo de roupa que ela vai vestir e tudo mais. Mas ela gosta de usar um bom perfume, ela gosta de usar uma roupa mais confortável. Ele se incomoda dependendo do clima, se tiver muito quente, muito frio. Sinestésicos são mais emocionais, emotivos, tá? Então, com o sinestésico também tem que usar uma linguagem sinestésica, né? Você consegue se sentir confortável com as coisas que eu estou te apresentando agora? Ó, sinestésico, é Sim. conforto, né? Hum, Isso é uma linguagem sinestésica. Então, sabendo dessas três coisas, o que que a gente tem que fazer? Não pode isolar a comunicação com uma maneira só. Porque se a gente não sabe qual que é o canal preferencial da pessoa, a gente tem que variar na comunicação. Tem que usar, na estratégia, tem que usar os três, certo? Principalmente se você está com um público com mais pessoas, que nem eu como palestrante, por muitas vezes eu ensinei palestras e estou ensinando e daqui a pouco tempo a pessoa está chorando lá embaixo. Da última vez que eu fui no Walter Fusco aqui, teve gente que chorou na minha palestra, né? Ah, é porque a caramba, palestra é emocionante? Lógico que é, porque a minha história é emocionante, né? Se você conhecer a fundo. Mas não é só porque a minha história é emocionante, mas é porque a forma que eu falo mexe. Mexe por quê? Porque eu faço a pessoa conseguir se sentir emotiva e se colocar no meu lugar. E ela vai chorar. Vai chorar, vai rir, natural, certo? Isso é hipnose também. É um pouquinho de hipnose, né? Então, entendi. o segredo, eu falo, cara, o segredo da comunicação, ele está justamente em conseguir utilizar de forma eficaz o canal de comunicação que a pessoa tem mais afinidade, cara, porque se você souber utilizar isso com maestria, cara, você tá bem na vida, cara. Ó, eu já fui promovido algumas vezes no meu trabalho por usar esse conhecimento. Por exemplo, saber que um chefe meu ele era mais auditivo e usar uma linguagem mais auditiva com ele, certo? Ou abordar uma pessoa de uma forma mais sinestésica, porque eu sei que ele é sinestésico. Um sinestésico, por exemplo, ele gosta de comer. Ele aprecia sabor, perfume. Então, se eu sei que o meu chefe, a minha chefe é sinestésica, eu dou um bombonzinho para ela, puta, eu ganho ela, cara. Entendeu? Ganho. Por quê? Porque é Entendi. paladar, entendeu? Então, Tem outra forma de atingir o sinestésico? existem várias Além de. maneiras, tá? Mas assim, Que o isso eu acho que é mais sinestésico, pensa no difícil pra. sinestésico da seguinte forma: é cheiro, certo? Perfumes, tanto bom quanto ruim, tá? Se o cheiro não for bom, não for agradável, cara, você perde a pessoa. Mas, por exemplo, você sabe que a pessoa adora um perfume, um determinado perfume. Cara, você dá um perfume desse, você ganha a pessoa. Eu sou tão sinestésico, só pra você ter ideia, que a minha esposa, quando eu conheci ela,
ela utilizava um perfume da Boticário que se chama Florata Blue, certo? Ela tem esse perfume até hoje. E toda vez que ela usa esse perfume, o meu cérebro me leva a 20 anos atrás. Eu volto na época que eu namorava com ela, porque ela não usa todo dia, ela usa de vez em quando, né? E aqueles mesmos sentimentos que eu tinha por ela na época que eu comecei a namorar, voltam. Por quê? E o nome disso é âncora. Daqui a pouco eu vou falar de âncoras, tá? Mas é por quê? Porque é um gatilho sinestésico que põe em mim uma emoção lá do passado, certo? Então, a sinestésico é cheiro, é sabor, é linguagem sinestésica, é, é coisa sinestésica. Por exemplo, você quer ver uma outra coisa? Quer ganhar um sinestésico para vender ele? Se você pegar uma pessoa que é sinestésica, tá? E ela de repente vai lá na academia, tá? Vai fazer um free pass lá, para poder conhecer. E aí o seu chefe falar, o Richard, acompanha esse fulano aqui que ele vai hoje fazer de graça para ver se a academia é boa. Beleza? Beleza. Aí você bateu o olho no cara, você percebe que o cara tá cheiroso, uma mulher cheirosa, né? É, sei lá, você consegue perceber pela linguagem dela. O que você tem que fazer? Tem que abordá-la de forma sinestésica, né? Por exemplo, ó, esse equipamento aqui ele é mais confortável para você. Eu percebo que você. Vamos pegar um peso aqui mais leve, porque é o que você aguenta, entendeu? Não vamos forçar muito para estressar o seu músculo. Vamos devagar, entendeu? Você consegue se sentir bem com esse nível de peso? Ó, sinestésico, sinestésico. Esse tipo de linguagem vai ganhar a pessoa. Vai falar, pô, meu, cara, a ProEx é excelente, cara, porque os equipamentos são ergonômicos, entendeu? Você tem Caramba, eu conforto. tava fazendo isso sem perceber, cara. Faz, Eu é falo, não, vou fazer esse normal. não, faz esse que é mais confortável. Você Sim, vai realmente sentir mais eficiência, mais controle. sim. Mas Você isso eu falou acho que é isso por conta comigo. da forma que eu enxergo. É comigo. Tem um lá que é de agachamento que eu tava fazendo com peso e assim, minha coluna é zoada, né? E você falou, cara, tira o peso. Faz assim melhor, arruma seu pé aqui, porque aqui, do jeito que você fizer, não vai reforçar a sua coluna, entendeu, cara? Você vai ter mais conforto. Verdade. É o que eu quero, cara, é conforto. Eu não quero ir pra academia pra sentir dor. Entendeu? No caso, funcionou sem querer com você. É, exatamente, tá? Mas assim, eu me Entendi. conheço, é lógico. Eu sei que se você me abordar de forma sinestésica, eu vou gostar. Hoje, o sinestésico para mim não é o que está sobrepujando, tá? Hoje eu estou mais visual, porque eu fiz o teste recentemente e ele deu que eu estou um pouco mais visual. Mas por quê? Porque de 2018 para cá eu amadureci em termos de gestão, conheci muito mais coisas, vivenciei muito mais outros ambientes e aquilo me levou a ser um pouco mais visual, entendeu? É meu estado atual hoje, né? E vida que segue, não tem problema, mas não adianta só abordar o Kleber de forma visual, porque eu também sou sinestésico. Se eu for numa loja de carro e o cara chegar para mim, Kleber, ó, senta aqui, ó, entra aqui no carro e sente o cheirinho de carro novo. Ó, pega no volante aqui, ó, e sente a maciez do volante. É linguagem sinestésica, certo? Então, beleza. Então, essa primeira coisa é importante você saber e ter consciência, tá, Richard? Porque a partir do momento que você tem consciência, que você é visual, por exemplo, se você tiver que estudar para alguma coisa, ataca o visual. Não só o visual, é lógico, porque também você tem um sinestésico elevado, né? Você tem que atacar os três, mas você é mais visual, cara. Então, assim, não adianta você colocar som para você escutar. O som é o menor que você tem, que ser menos auditivo, mas para você, de repente, é anotação, é post-it, entendeu? Linguagem visual. Entendi. Porque esse que é o que vai te ajudar, cara. Entendeu? O visual, certo? Faz sentido para você? Certo. Faz sentido. Beleza. Então, avançando aqui. Uma outra coisa também, os nossos olhos ele também revela, tá, Richard? Essa aí é uma técnica mais avançada, tem que estudar, tem que praticar muito, mas através do olhar você consegue também saber qual que é o canal de comunicação preferencial dela. Então tem uma passagem lá em Lucas que Ô, diz, louco. né? Eu vou te mostrar já já. Os nossos olhos, eles são como uma luz para o nosso corpo. Então, se o nosso olhar ele é positivo, o nosso corpo reflete luz e alegria. Mas se o nosso olhar for negativo, ele reflete o contrário, tristeza. Então, também é possível bater o olho numa pessoa e você bate o olho e você consegue sentir, porque o olhar também lhe revela muitas vezes, tá? Lá na antiguidade, na China, antigamente, as prostitutas elas usavam um produto no olho chamado Belladonna, tá?
que era um produto que dilatava a pupila dos olhos, tá? Então, quando uma coisa é agradável, a nossa pupila tende a dilatar, certo? Quando uma coisa não é muito agradável, ela tem a tendência a retrair, tá? Da mesma forma, quando a gente está no escuro, a pupila dilata. Por que que a pupila dilata no escuro? Porque o nosso olho, ele tenta abrir mais o foco para a gente enxergar melhor. Então, aquilo que atrai a gente, naturalmente o nosso olho ele dilata, tá? E o contrário também é verdadeiro. E da mesma forma também, quando uma pessoa está com o olho dilatado e a gente vai conversar com ela, e a gente não percebe subconscientemente falando, não percebe, tá? Mas a gente acaba tendo um pouco mais de empatia, a pessoa acaba se tornando mais atraente pra gente. E esse é o motivo que as prostitutas lá na China, antigamente, elas dilatavam a vista. Por quê? Porque elas viram que quando elas estavam com a vista dilatada, elas tinham mais cliente. Elas eram mais atraentes, certo? A Avon, há uns anos atrás, ela fez uma experiência com isso. Ela colocou um outdoor com uma foto de uma mulher com produtos e essa mulher estava com os olhos dela normais, tá? E depois de um tempo ela colocou a mesma foto do banner, mas fizeram uma edição com Photoshop com a pupila dilatada. Essa simples ação mudou o faturamento da Avon em alguns milhares de dólares. Só pelo fato da pupila estar Absurdo. dilatada. Você acredita? Caramba. Pois é, tá? Então, é possível conseguir dilatar a vista de forma artificial? É se eu usar um produtinho lá, um colírio, tá? Mas também é possível fazer com que a vista dilate através do pensamento, tá? Existem hipnólogos que usam esse tipo de técnica. Porque se eu começo a pensar muito numa coisa que eu gosto, que é atraente, eu vou estar dando um comando para o meu cérebro de algo que eu gosto, que é atraente, e a pupila tende a dilatar, tá bom? Uma outra coisa que é legal também, é legal, eu gosto das mentorias por isso, porque vem muito insight assim que a gente não tem planejado, né? Eu não sei se você já viu jogo de pôquer alguma vez. Já vi, mas não sei como funciona, cara. Eu também Poker assim, acho eu não complicado. conheço as regras do pôquer, tá? Mas se você pegar e olhar, por exemplo, um jogo de pôquer, ó, torneio de pôquer, ó, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, ó, só para você ver. Torneio de pôquer. Deixa eu ver, ó. Tá vendo aqui o camarada, ó? Esse cara aqui, ó. O cara tá dentro de um salão de pôquer jogando de óculos escuro, tá? Por quê? Muitos jogadores de pôquer profissionais, eles usam óculos escuro na partida. A gente geralmente usa óculos escuros num lugar ensolarado, né? Mas por que que eles usam óculos escuros? Justamente porque o ouro revela, cara. Entendeu? E se o cara manja, Caramba. ele consegue saber se ele tem uma carta boa na mão ou não. Porque se o cara tem uma E a carta boa na dilatação? mão, a pupila dele vai Dilatar. dilatar. Entendeu? Então é fogo, é muito interessante, né? Isso é uma coisa a mais. Caramba, que legal, cara. É, Absurdo. é absurdo. E aí, como que com os olhos eu consigo saber se uma pessoa é auditiva, é visual, auditivo ou sinestésico, tá? Através de sinais. Lembra que o cérebro ele tem dois hemisférios e que um lado é Lembro, um lado é um lado voltado para criatividade, construção, e um outro lado é mais lembro. emocional, ele é mais voltado para lembrança. Então, se eu estiver falando com uma pessoa e eu pergunto para ela, vamos supor, você mora em casa ou você mora em apartamento, Richard? Casa, Qual que é a cor do portão da sua casa? branco. Ele é branco. Beleza. Você tem moto, tem carro? Cortou. Fala de novo. Você tem automóvel? Carro, moto? O Tenho, que que você tem? tenho. Tem um carro. Tem um carro? Que carro que você tem? Ah, eu não lembro o nome do modelo. Era o. É um Corsa. Mas você tem ele ainda ou tinha? Não, ele tá aí. Ele tá aí? O seu carro que cor que é? Prata. Ele é prata. Legal. Eu tive Corsa também, foi um dos meus primeiros carros, né? Não dá E problema. o teu carro, ele tem, o escapamento do seu carro tá furado? Não. Não tá Ah, furado? tem um buraco, você tá falando.
É, atrás. tem algum. Não, Tem, ele tem buraco, né? Porque certo? ele tem buraco, ele tem que sair o ar. Mas você já teve a oportunidade de dirigir um carro com o escapamento furado, estourado? Não, Não. Mas você já viu algum carro com escapamento estourado alguma vez, como ele fica? Nunca nunca viu? vi. Como que você acha que é o som de um carro com escapamento estourado? É normal ou é um som mais alto? Deve ser estourado. Deve ser estourado. É, tá bom. Eu só tô brincando com você, tá? Depois você pega a gravação e você vê. Eu tô te fazendo perguntas Tá que são bom. visuais e auditivas aqui, tá? Então, ó, a hora Tá, que eu te perguntei sobre o entendi. escapamento do carro, se o carro com escapamento estourado ele faz um som alto ou um som baixo, você rapidamente se olhou para o seu lado direito, ou melhor, foi para o direito ou esquerda, é porque pode estar invertido aí, tá? Eu acho que você Ah, acho olhou que foi aqui, ó, para o esquerda. lado construtivo, tá? Porque você me disse que você nunca viu um carro com escapamento estourado, mas eu fiz você imaginar como poderia ser o som de um carro com escapamento estourado, e você olhou rapidamente para o lado, aqui, ó, lado do ouvido, que está voltado para o lado construtivo. Então, rapidamente seu cérebro foi e criou um som de escapamento estourado e você respondeu. Então, isso acontece assim, Foi. em milésimos de segundos, tá? Então, pessoas que são visuais, elas tendem muito a responder coisas olhando mais para cima e para o lado, tá? Porque ou ele vai resgatar uma Entendi. lembrança visual, que é de uma coisa que existe, tá? Ou ele vai inventar, ele vai construir, ou ele vai mentir, tá? Também. Porque esse lado aqui, ó, o lado do construtivo, ele tem a ver com a criatividade, mas ele também pode ter a ver com a mentira, tá? Porque se de repente você foi para a escola, tá? E você está mentindo para sua mãe, o que que a sua professora falou hoje da sua lição de casa? De repente a professora nem falou nada. Aí você vai e constrói mentalmente aqui, ó, você vai olhar para o lado esquerdo e pro lado, vai olhar para o lado esquerdo e sentido ouvido, porque você vai construir uma coisa que não existe, tá? Então isso aqui eu falo que aqui é o modo insano da PNL, tá? Assim, exige muita prática, Ah, prática, prática para pra desenvolver, ver. mas é impossível, tá? Tem muita gente que conhece as chaves visuais e que utilizam desse conhecimento, tá? Com criança é muito legal você fazer isso, cara. Com criança, cara, é quase 100% das vezes a criança ela vai revelar, cara. Quase. Ela vai olhar Que rapidamente para o legal. lado, para cima, entendeu? E você consegue ler. O sinestésico, ele geralmente ele olha mais para baixo e para o lado esquerdo, tá? E esquerdo não, desculpa, é direito mesmo aqui, tá? Ó, é construção. À Tá? direita. É. E existe também aqui dentro da parte de canais chaves visuais, pessoas que são digitais. O que que é uma pessoa digital? Uma pessoa digital é uma pessoa que tem um diálogo interno, que é um bracinho do sinestésico, tá? Ela vai olhar para baixo e para o lado esquerdo e ela vai falar com ela mesma. Então, são pessoas que têm um diálogo interno, tá? Então, isso aqui é só algo a mais para você entender também, porque no seu dia a dia você vai pegar pessoas também nessa mesma situação e a partir de agora, tendo esse conhecimento, você já vai conseguir bater o olho numa pessoa e conseguir talvez entender se ela é mais visual, auditivo ou sinestésico também pela forma que ela usa na comunicação. Que de repente a pessoa vai chegar em você, certo? Que nem um cliente que você atende como personal, ele chega em você e fala assim: Ô Richard, cara, eu tava pensando aqui em falar com você, eu queria mudar a sequência dos exercícios que eu tenho feito, cara. Ó, tô olhando para cima, tá vendo? Ó, acima e para um lado. Então, o que que significa? Que a minha estratégia, o meu metaprograma, hoje ele é mais visual. Porque eu poderia também falar assim, cara, tô pensando aqui, Richard, em mudar a sequência dos meus exercícios, cara. Não sei, eu tenho sentido dor. Eu até reclamei, falei pro meu médico, cara, que eu passei no médico, eu não estava muito bem, ó. Então, a linguagem auditiva. Eu tô olhando pro lado, tô relembrando algo que eu falei, certo? Então, pessoas auditivas você vem de forma auditiva também, beleza? Tem alguma dúvida sobre esse Entendi. ponto, Richard? Nenhum. Entendi. Tá bom. Direito, construção e mentira. E o esquerdo é memória. É, não Lembranças. necessariamente mentira, tá? Não leva 100% na mentira, porque às vezes a pessoa não tá mentindo, mas talvez É ela uma construção. ela está construindo, às vezes, sei lá, né, cara? Às vezes a pessoa não tem uma resposta com certeza ali, ela dá qualquer resposta, né? Pode ser, beleza?
Agora eu vou falar de uma outra técnica com você, Richard, que essa técnica que, cara, eu gosto demais, cara, demais. E para as pessoas que eu faço mentoria de emprego, principalmente, eu falo, cara, tem que usar muito, 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 muito. Então, o ser humano, antes de passar para outra parte, né? Então, todos os slides que eu tenho falam sobre como isso pode beneficiar. Então, beneficia o conhecimento do visual, auditivo e sinestésico em melhorar o seu estudo, também no ensino, se você utilizar isso de uma forma consciente, te ajuda com novas amizades, novos clientes, também se destacando. Então, assim, cara, naquilo que você está buscando, que é justamente ter uma melhor comunicação, melhor relacionamento, entendeu? Vai ajudar dessa forma, tá? Agora a gente vai falar do rapport. Você já ouviu falar de rapport? Sabe o que que é isso? Travou. Opa! Você já ouviu falar sobre rapport? Tá me escutando aí, Richard? Voltou. Travou. Voltou? Tá me escutando? Voltou. Tô escutando. Beleza. Eu te perguntei se você já ouviu falar sobre rapport. Rapor. Cara, você tinha me falado, mas eu não me lembro do contexto. Era Tá, sobre você buscar algo, você já tinha conversado com a pessoa, ou algo relacionado à pessoa, ao ambiente, para começar uma conversa. mais ou menos. Mais ou menos. Então, fechou. Então, antes de falar comigo, você não sabia o que que era rapport, ou talvez você esqueceu. Mas beleza. Esqueci. Não tem problema. Vamos lá. O rapport, o que que ele é? Basicamente, o rapport, ele tem aqui como premissa, deixa eu tirar esse laser aqui. A gente tem um ditado que diz que os opostos, eles se atraem, Atrai. certo? Só que isso acontece só no magnetismo, tá? Negativo com positivo se atrai. Mas quando a gente fala em relacionamento, isso não é uma verdade, tá? A gente se atrai por pessoas que possuem pontos em comum, não por pessoas que têm pontos diferentes, distintos, certo? E o rapport, ele significa, é uma técnica que a gente usa, mas também ele significa empatia, carisma com outra pessoa. E o rapport, ele acontece de duas maneiras. Ele pode acontecer de uma maneira natural, certo? Quando a gente tem um grupo de amigos, a gente tende muito a seguir o que a tribo segue, a gente fala, né? Então, sei lá, de repente você gosta que nem, você deve ter um grupo de amigos que atuam aí com essa parte personal. Então você pode ver, as conversas entre vocês, geralmente as conversas são muito similares. Vocês vão falar da parte física, de repente de produtos que pode utilizar para melhorar, né? Esqueci o nome que a gente usa lá, os termos, os Suplementos. suplementos, isso. De suplementação, de técnicas e assim por diante, porque é o que a tribo fala, tá? Então, naturalmente, existe um rapport que acontece. A gente tende a imitar aquilo que a gente mais gosta. E principalmente os nossos ídolos. Você fala bastante do Érico Rocha. Então, pô, eu tenho certeza que você paga um pau pro Érico, porque você fez o curso lá de lançamento com ele, você usa a técnica também de lançamento do 6 em 7. Então, o Érico, para você, ele é uma referência. E você pode ter certeza que no seu linguajar, você usa algumas coisas que é o linguajar que o Érico Rocha usa. Você usa. Por quê? Porque o Já Érico, para percebi. você, ele é uma pessoa que você tem admiração. Então, você espelha o Érico, entendeu? Isso é rapport, tá? Então, a gente tem rapport, afinidade por pessoas que a gente admira, que a gente gosta. Então, é natural isso acontecer, tá? E isso, quando existe um rapport, existe confiança, existe empatia, tá? O rapport é a segunda coisa que a gente faz para hipnotizar uma pessoa, é a técnica do rapport. Então, por quê? Porque o rapport ele pode acontecer de forma natural, mas também pode acontecer de forma artificial. E como que é o rapport artificial? É quando eu começo a pegar e imitar uma pessoa de forma consciente para que ela inconscientemente comece a gostar de mim, certo? Então, como que eu vou imitar essa pessoa? Eu imito ela através de gestos, através do ritmo da respiração. Eu imito ela através de expressões que ela faz. Eu imito ela através do ritmo da piscada, das coisas que ela fala, se ela tiver vício de linguagem, certo? Então, Caramba. imitar ela, tá?
mas de uma forma discreta. Tem que ser muito discreto. Por quê? Porque se a pessoa cruza o braço, aí você cruza o braço, daqui a pouco ela vai perceber, ela vai falar, você tá com palhaçada comigo? Tá me imitando? Tá me zoando? Tá? Então, tem que ser feito de uma forma bem discreta, tá? E quando a gente começa a fazer isso, o que acontece? Inconscientemente, a outra pessoa ela vai começar a ter afinidade pela gente. Ela vai olhar, ela vai pensar e vai falar: Meu, não sei por quê, mas o santo bateu, cara. O Richard, cara, eu gostei do Richard, cara. Tem alguma coisa nele que, meu, que eu gostei. Então, as pessoas que geralmente têm conexão através do rapport, elas não percebem, mas acontece por isso, por conta desses pontos em comuns, tá? Espelhamento, então. É espelhamento, tá? Isso é rapport, é espelhamento, é uma palavra de origem francesa que significa justamente isso, espelhar, modelar, tá bom? E que gera carisma. Então lembra, acontece de forma natural, mas a gente consegue fazer de forma artificial, certo? E começa artificial e depois se torna natural. De que forma? Porque quando a gente começa a fazer isso com a pessoa e imitar ela, a partir do momento que ela começa a ter carisma e afinidade pela gente, vai chegar a determinado momento que ela vai começar a imitar a gente, sem perceber. Vai imitar, entendeu? Por quê? Porque ela está conectada, tá bom? Agora, qual que é o Porque é outro natural. cuidado que tem que ter? O outro cuidado que tem que ter é justamente em quebrar o rapport, certo? Eu vou te dar exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar o slide, só avançar aqui para você ver. No mundo político, Richard, é muito utilizado o rapport, muito. Muitas vezes de forma artificial, tá? Então aqui a gente tem a imagem do Barack Obama com o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, ele era dos Estados Unidos, e aqui ó, os dois estão se espelhando, você tá vendo? Os dois estão um imitando o outro. E eu acredito aqui nessa imagem que esse rapport ele é artificial, não é natural, tá? Primeiro porque todo político que é bom político, ele conhece rapport, ele usa, tá? E segundo, que na verdade o que que eles estão querendo mostrar aqui para a nação americana e a nação russa com essa imagem? O que que você acha? Somos iguais. Pois é, Somos ó. iguais. Até as bandeiras, ó. A bandeira dos Estados Unidos está do lado da Rússia e a da Rússia está do lado dos Estados Unidos. Então, essa imagem, ela transmite muita coisa. Ela transmite aqui que talvez aquele sentimento de inimigo da Rússia e dos Estados Unidos não é tão forte, que as coisas estão melhorando, certo? É, Então, aqui do lado direito, eu já acredito que esse rapport ele é natural, porque são dois presidentes dos Estados Unidos, tá? E eles estão um espelhando o outro aqui, eles estão com uma postura muito similar, tá? Isso também acontece naturalmente, certo? Mas político, cara, ele usa isso conscientemente para gerar carisma na população, tá? Tem muito político que às vezes entendi. ele tá no palco, tá lá no palco lá dando um discurso tudo, e aí ele pega e dá um tchau para alguém, sabe? Como se tivesse alguém lá na plateia, assim, "Ô, tá falando para ninguém, não existe ninguém lá. Mas ele faz isso para quê? Para que as pessoas da massa, da população veja e fala, caramba, meu, olha, tem gente aqui embaixo que ele conhece, entendeu? Que ele Sim, interage. Gente da gente. entendi. Esse é do povo. Então, Homem do povo. político que usa isso, cara, muito, para gerar carisma, tá? Tem a ver com rapport? Tem a ver com rapport também, beleza? É que nem quando época de eleição é muito comum, cara. Você vê os políticos vai na feira comer pastel, cara. É muita comédia, velho. Já viu? Os caras É o que fazem mais isso tem. porque o povão gosta de comer pastel, cara. Pô, o cara come pastel também. Ele é gente da gente, entendeu? Eu vou votar nesse cara porque esse cara aqui, ó, ele é dos meus. Ó, rapport puro, cara, entendeu? Então, o rapport ele tem esse poder de gerar conexão, de gerar empatia, confiança, tá? Então, quando o rapport ele é feito, ele é estabelecido, o que que eu gosto de falar do rapport? Que o rapport é o seguinte: como que eu vou estabelecer rapport? Vou imitar discretamente a outra pessoa, o volume da voz, ritmo, entonação, o ritmo das piscadas, respiração, principalmente movimento corporal e o modo dela falar. Discretamente. Discretamente. Ó, tenta pensar assim, lá na academia. Tem algumas pessoas que você vê no dia a dia e que tem algumas manias, sabe? Ou vício de linguagem,
que falam às vezes as mesmas coisas, ou que têm um toque diferente, sabe? Então, tenta reforçar isso para você ver como as pessoas vão ficar muito mais seu amigo, vai ficar amigão de você, entendeu? Só por isso. É absurdo. É, Verdade. tá? E aí, conforme a gente começa a fazer isso, a gente testa a conexão quando eu estou com uma pessoa. Então, como que a gente testa a conexão? Eu começo, depois de imitar algum tempo a pessoa, eu começo, em vez de imitar, eu começo a fazer coisas diferentes, gestos diferentes. E eu vou observar. Se a pessoa começar a me imitar, significa que o rapport está muito bem feito. Eu gosto de usar o Bluetooth, né? Fala, é batata, né? O Bluetooth está conectado. Entendeu? Então, indiretamente, você também está conectado e está hipnotizando a pessoa, tá? De forma geral, porque você está conseguindo influenciar, certo? Então, bons vendedores utilizam disso, do rapport. Para quê? Para adquirir confiança no cliente e o cliente compra com ele. Então você também consegue bons empregos. Eu já fui promovido algumas vezes por gerar rapport com os meus chefes. Muitas, sabe? Muitas vezes. Porque às vezes eu ia vestir do meio do jeito que ele gostava, eu usava o mesmo tipo de linguagem. Ou às vezes, por exemplo, eu queria que a galera me visse como um líder e eu falava igual ao meu chefe. Então as pessoas não percebem. Pô, o cara tá falando igual o Santejo lá, o chefe dele. Né? E acaba te vendo como um líder, não tem jeito. Então vende mais, atrai mais oportunidades. Se for uma pessoa que tem dificuldade em relacionamento amoroso, cara, o cara vai conseguir ter mais relacionamentos amorosos. Por quê? Porque a pessoa do outro lado vai sentir, querendo ou não, mais atração, certo? Agora, aquilo que eu te falei que tem que tomar muito cuidado principalmente quando a gente está no mundo do business, de negócios, tá? Porque o rapport ele não acontece só entre pessoas, ele também acontece entre CNPJs com CPF, certo? Então, só para exemplificar melhor aqui. Então, vamos supor que essa moça aqui, ó, ela vai fazer uma entrevista de emprego, tá? Para trabalhar Eu num só vou no cargo. banheiro Vai lá, vai lá. rapidinho. Já Vou parar volto. aqui Pera um aí. pouquinho, tá? Eu vou dar pausa na gravação. Rapidinho. Deixa eu... Vou pegar água. Beleza. Então, continuando aqui, Richard, como eu estava te falando, o rapport, ele não acontece só de pessoa com pessoas, tá? Ele também acontece de CNPJ para CPF e também de CNPJ para CNPJ, tá? Então, para exemplificar aqui, vamos dar um exemplo, tá? Essa moça aqui, ó, ela vai fazer uma entrevista de emprego para um grande banco, tá? Brasileiro, certo? Batendo o olho aqui, o Richard, qual dos dois lugares que você acha que ela pode ter se dado bem? Itaú. Por quê? Porque a roupa dela tá laranja. Itaú também é laranja. Fundo. Exatamente. Exatamente. Eu, Richard, Entendi. eu já vi uma pessoa, eu trabalhei durante um tempo na matriz do Banco Bradesco, tá? Lá em Osasco. Lá em Osasco eles têm um lugar que chama-se a Cidade de Deus, que é onde fica a matriz do Banco Bradesco, que é quase um bairro, entendeu? Que só tem prédios dentro do Bradesco. Cada prédio é um departamento. Tá? Então, Nossa, absurdo. se você não conhecia, depois você pesquisa no Google, tá? Eu fiquei algum tempo alocado lá, eu ficava no prédio onde ficava o presidente do Banco Bradesco, que Ô, inclusive louco. se chama Prédio Vermelho, tá? O Prédio Vermelho é o prédio principal onde fica a presidência do Banco Bradesco. A primeira vez que eu fui no Bradesco, como eu era gerente de projeto, eu tinha que ir de social lá, tá? E a primeira vez que eu fui, fui de gravata vermelha para trabalhar, certo? Por quê? Porque aquilo era uma maneira de criar um rapport do CPF, do Kleber, com o CNPJ Bradesco, certo? O primeiro dia que eu estava lá, eu conheci os superintendentes, os diretores, um monte de gente grande, né? Porque eu andava com gente grande. E só o fato de ter ido de gravata vermelha, cara, já deu causou uma boa impressão, certo? Mas eu também conheço uma pessoa que também trabalhava na mesma empresa que eu e que um dia ela foi na sede do Bradesco vestida de laranja. Cara, foi a pior coisa que ela fez. Por quê? Primeiro que Sério. ela quebrou o rapport, né, cara? Assim, ela ficou o dia inteiro, o pessoal zoando ela, chama ela de laranjinha, porque o pessoal do Bradesco chama o Itaú de laranjinha, né? Falando, vestindo a roupa do laranjinha, né? Zoando e tudo mais. E ela era funcionária da IBM também, né?
E o pessoal da IBM, cara, não pegou bem. O pessoal da IBM depois chegou nela e deu uma chamadinha de leve. Falou, pô, tenha bom senso, né, cara? Você vai com a cor do concorrente dentro do Bradesco, né? Então, assim, Faz vacilou, sentido. né? Vacilo, cara, vacilo total. Então, empresas também têm características que a gente tem que tomar cuidado, cara, com relação a isso, quando a gente fala de rapport. É a cor, é o slogan, a mesma coisa, time de futebol, tá? Eu falo, em entrevistas de emprego, eu falo, cara, não fala que você é São Paulino, não fala que você é corintiano, não usa, cara, no seu LinkedIn roupa de time, cara, não vacila, entendeu? Se você não puder se aproximar, não se afaste, né? Então, o rapport, cara, ele é assim, é uma técnica fenomenal. Eu acho que o rapport ele é muito, muito mais poderoso ainda do que os sistemas visuais, auditivos e sinestésicos, tá? Porque, cara, Ô, você louco. consegue ter muito mais carisma através de rapport, cara. Muito, 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 muito mais. E se você usar o rapport associado com os sistemas representacionais, você tá, ixi, mano, tá lá em cima, cara. Porque imagina, você começa a espelhar a pessoa e você sabe que a pessoa, por exemplo, é visual, e você começa a usar uma linguagem visual com ela, cara, você ganhou ela. Você ganhou ela de todos os sentidos, certo? Então, Absurdo. Entendi agora. cara, coloca isso em prática, velho. Bota para rodar com relação a isso, tá? Se você quer ter uma comunicação melhor com relação, sabe, a ser mais agradável, Expressivo. positivo e tudo mais, procura usar esse tipo de coisa na sua linguagem também, tá? E aí, como a gente pode se Entendi. beneficiar com esse conhecimento, Richard? Da mesma forma que a gente acaba também se beneficiando com o conhecimento anterior, né? A gente acaba vendendo mais. Opa, avançou aqui. Ah, calma aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Claro. Esqueci aqui. Tá vendo minha tela já? Tá preto. Mas eu tô vendo. Opa, peraí. Aconteceu alguma coisa, hein? Conhece essa musiquinha, Richard? Conheço. Só de você soltar, tava sem som. Hã? Tava sem som, mas na minha cabeça ela fez o som na minha cabeça. Fez o som? O que que você sentiu quando você ouviu isso? Cara, absurdo. Parece que foi que eu tava assistindo. Que eu nem lembrou o sentimento. É, Eu mas quando falei, você tá em eu vou casa soltar de o som, boa, mas eu preenchi. quando você tá em casa de boa, não sei se você gosta de futebol, você gosta de futebol? Cara, pior que não. Eu É. não sou muito chegada. Mas beleza, faz quando você está assistindo lá um Interestelar, que a Globo está transmitindo o Interestelar. Deixa eu só fazer um teste aqui, ó. Você tá me escutando? Tô, Tá bom. Meu microfone, eu usei meu som aí no fim de semana para poder fazer os negócios e a minha interface é porque ela tava num outro modo. mudou. Mudou, né? Ah, então tranquilo. Tá bom. Tô te escutando bem. Tá escutando bem, beleza. Então, imagina lá, você tá assistindo o Interestelar de boa lá, a Globo tá transmitindo, aí do nada interrompe o filme e chega essa vinheta, né? Chega na hora o coração até, né, bate forte, né? O que que será que aconteceu, né? Então, o que que eu vou falar com você agora? Eu vou te falar de uma outra coisa que é a terceira coisa, é o último assunto de hoje, que se chama âncoras emocionais, tá, Richard? Ou ancoragem. Então, as âncoras, elas são estímulos externos, visuais, auditivos ou sinestésicos, e que podem provocar um estado de sentimento na gente, de medo, de alegria, de tristeza, anyway, tá? Eu não sei se eu já falei isso para você nos outros encontros nossos, mas o ser humano ele tem dois instintos primitivos, que é a busca pelo prazer ou a fuga da dor. É por isso que a gente vive. Tem sempre duas coisas que nos atraem: ou o prazer ou fugir da dor, certo? Então, saber isso também é importante, porque isso aí tem a ver com gatilho mental também, certo? E quando a gente fala de âncora, como que surgiu esse assunto de âncora, tá? Basicamente, houve um cientista no passado chamado Ivan Pavlov que ele fez um experimento com cachorros, tá?
que ele começou a fazer? Ele pegou carne, todo dia no mesmo horário, ele pegava carne e dava para o cachorro comer. E cachorro adora carne, ele é carnívoro, né? Então, depois de um certo tempo, ele mudou um pouquinho. Ele, além de dar carne, ele toda vez que ele ia dar carne, ele tocava um sininho, certo? E ele fez isso repetidas vezes. Repetidas vezes. Então chegou um determinado momento que ele não estava mais dando a carne no começo, mas ele só estava tocando o sininho, certo? E ainda assim, o cachorro, quando ouvia o sino, ele começava a salivar. Por quê? Porque o cachorro, ele emparelhou uma emoção, uma sensação, que no caso era a salivação, a um estímulo externo, que era um estímulo sonoro do sininho, certo? E nós, seres humanos, a gente também, naturalmente ou artificialmente, a gente também tem âncoras emocionais instaladas na gente. Âncoras que podem provocar sentimentos de alegria, de pavor, de tristeza. Anyway, pode ser de vários tipos de maneira, tá? Então, ter consciência disso também é importante, Richard. Por quê? Você precisa observar se, por exemplo, se existe alguma coisa hoje, ou de vez em quando se te deixa para baixo, triste, desanimado. E quando você tiver dessa forma, e feliz também, tá? Ou feliz, assim, muito feliz, cara. Sabe? Parar, respirar e pensar, observar. Por que que eu tô me sentindo assim nesse momento? Será que eu ouvi alguma coisa? Ou eu senti algum cheiro? Não sei. Ouvi alguma coisa que me deixou dessa forma? Ponderar, tá? Porque isso muitas vezes está associado a uma âncora, certo? Então, existem âncoras que às vezes estão instaladas no nosso subconsciente e que trazem sentimentos, emoções, boas ou ruins, tá? Então, a segunda forma, a gente também consegue criar âncoras artificiais e que também geram o mesmo efeito, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo desse meu anel aqui, tá vendo esse anel aqui, ó? Esse anel aqui, ele é Tô bem, vendo. tá? Então, ele é Ele é conhecido... como? Oi? Cortou. Você falou que ele é. Ele é O um anel é anel sobre. bem diferente, tá? Tô vendo. Ele Bem é. diferente. Algumas pessoas conhecem esse modelo de anel, nem todo mundo conhece, tá? Não Ele, conheço. eu vou te falar rapidamente aqui a história. Esse anel ele é chamado de Anel de Atlantis, tá? Porque existe uma teoria da conspiração sobre esse modelo de anel. Quando a tumba do Tutankhamon ela foi violada, foi descoberta pelo arqueólogo David Carter, ele e os outros arqueólogos que estavam juntos lá na hora, eles abriram a tumba e o rei Tutankhamon, a múmia, estava com um anel igual esse aqui no dedo dela, tá? E o David Carter pegou o anel do dedo da múmia e pôs no dedo dele. Ele começou a usar o anel, que ele achou bonito. Depois de um tempo, começou a ter algumas mortes misteriosas. Morreram quase todo mundo que entrou dentro da tumba do faraó, só que o David Carter não morreu, misteriosamente, tá? Então, a lenda urbana diz que ele não morreu porque ele estava com o anel de Atlantis, que ele estava com uma proteção. E que esse anel aqui, ele foi um presente do povo de Atlantis para o faraó Tutankhamon, que era para proteger o faraó, tá? Então, aquilo Caramba. inibiu a maldição do rei, tá? Então, a história que dizem através desse anel é essa, tá? Beleza? Mas eu não uso o anel por causa disso. Eu uso o anel por um outro motivo. Primeiro, porque eu acho ele bonito, certo? Mas porque ele tem alguns símbolos aqui que eu, através de ancoragem, eu associo à minha família, né? Por exemplo, tem um triângulo para baixo que ele faz se lembrar da minha esposa, porque o símbolo do triângulo para baixo, ele é o símbolo do feminino. O triângulo para cima, ele é o símbolo do masculino, certo? E tem três filetes de ouro aqui, ó, no meio, e cada um desses três filetes são os meus filhos, Isabela, Nicole e Mozia. Então, Ah, legal, cara. quando eu olho para esse anel, eu, no meu consciente, eu evoco essa visão da minha família. Então, como que eu uso essa âncora? Por exemplo, às vezes eu estou no trabalho desanimado, estou com vontade de jogar tudo para cima, e eu não posso, tenho que trabalhar. Então, lógico, eu pondero e tudo mais, e muitas vezes eu olho para o anel e eu penso na minha família, eu ancoro com a minha família. Então,
A âncora é mais ou menos isso, tá? E você consegue ancorar coisas de forma artificial, tá? E eu vou te falar rapidamente como que é, mas a gente tem âncoras também que às vezes estão instaladas que são âncoras naturais e que não são boas. Eu dei até o exemplo aqui nessa imagem, ó, de uma tartaruga para poder te explicar, certo? E o perfume também. Lembra que eu falei do Florata, do perfume da minha esposa, ó? Para mim, ele Lembro. também é uma âncora, mas é uma âncora natural. Porque quando eu sinto o cheiro do Florata, eu lembro da época que eu comecei a namorar. Quando eu ouço uma música mais antiga, mais balada, às vezes eu volto no tempo. Eu lembro da época que eu ia lá no Clube do Vila Galvão, quando eu era mais jovem, ficava com os meus amigos e tudo mais, certo? Então, uma vez uma menina que fez hipnose com o meu professor, ela tinha medo de tartaruga. Morria de pavor de tartaruga. E ela não sabia por que que ela tinha medo, né? Então, através da hipnose, foi identificado que quando ela era mais jovem, ela sofria abuso sexual num sítio, e no lugar que ela era violentada tinham tartarugas lá. Então, várias vezes ela teve essa experiência, né, infelizmente, e ela via tartaruga. E o que que o cérebro associou? Associou que a tartaruga para ela representava um perigo, certo? Então, por causa disso, ela tinha medo de tartaruga, mas ela não lembrava porque estava lá no subconsciente dela, né? Então, a partir do momento que identificou qual era o motivo, a causa raiz, foi dado um novo significado, né? Ressignificado através da hipnose, e ela parou de ter medo de tartaruga, né? Por quê? Porque o subconsciente dela lá no fundo, entendeu que não tinha nada a ver com a tartaruga, que era outra coisa, entendeu? Por quê? Porque foi um estímulo visual que remetia a uma lembrança de algo traumático, certo? Então, como que eu instalo uma âncora Entendi. em mim, por exemplo, uma âncora positiva? Por exemplo, cara, eu gosto de usar sempre o exemplo assim. Quando você vê que você está muito feliz no estado, sabe, de inteligência, aquele estado que você fala, meu, eu queria estar assim todo dia, todo momento. Esse é o estado que eu gostaria de poder estar, sabe, de não ter medo de chegar, de falar. Quando você sentir que você estiver assim, lá no pico, no auge, você pode dar um estímulo para você, por exemplo, pode ser sinestésico, vai, de repente pegar e apertar a ponta do dedão aqui assim, ó, se aponta aperta, né? Aperta a ponta do dedão. Porque geralmente a gente não faz isso, né? Pegar e apertar a ponta do dedão, né? Então, se você tiver nesse estado e por algumas vezes você fizer esse tipo de sinal, tá? Para você mesmo, aquilo acaba instalando uma âncora emocional em você, tá? E quando você vai usar isso? Que legal. Você vai usar quando? Quando você estiver para baixo, você está para baixo, estou desmotivado, tudo. Aí, conscientemente, é lógico, você já faz o esforço consciente de se colocar na fisiologia de uma pessoa animada e tudo mais, e você vem, ó, e reforça. Então, aquilo, cara, faz a âncora, literalmente, ela vira flor, entendeu? Você, cara, parece que você apertou um botão e pum, você voltou naquele estado, né? Então, Da hora, cara. funciona de verdade, cara. Tá? Tem gente que usa isso pro mal, tá bom, Richard? Tem gente que usa, porque É? a pessoa sabe qual que é o ponto fraco, qual que é o calo do Richard. Se eu sei que, por exemplo, Entendi. a do Prumo, eu sei que pra te tirar do sério, cara, eu, sei lá, cara, eu, por exemplo, eu vou deixar peso lá no equipamento, eu vou esquecer toda vez. Uma coisa besta, né? Assim, às vezes a pessoa esquece sem querer, tem gente que deixa. Mas se eu sei que isso aí vai te deixar, por exemplo, irritado, e eu começo a fazer isso repetidas vezes, eu estou instalando uma âncora negativa em você. Entendeu? Que pode fazer você perder a estribeira e ter uma situação ali, uma coisa que faz você perder a sua inteligência emocional. Tem gente que faz isso, entendeu? Caramba. É fogo, velho. Tem gente que faz. Se conhecer, né, da técnica, tá? Mas aqui eu ensino, mas é pro bem, tá? Vamos fazer isso pro bem, cara. Que a ideia é. Não, sim, Eu sei que você também não é uma pessoa que tem esse tipo de índole, mas é só para você entender. com certeza. E para Então, reformular uma âncora? não Uma entendi a âncora sua pergunta. negativa. Reformular uma âncora negativa. Como, por Esse, exemplo, se fosse significar. sim, existe como fazer isso. Não é só, nem tudo é hipnose, tá, Richard? Fala muito de hipnose, mas nem tudo é hipnose. Com a PNL a gente consegue fazer através de técnicas, tá? Uma das técnicas que a gente tem é técnica de ressignificação através de visualização, de projeção.
Por exemplo, você tem alguma coisa que para você acha que é uma âncora hoje, sabendo que você sabe que pode ser negativo? Uma âncora negativa? É, porque você fez a pergunta Cara, para mim. Você então, tem. Eu tenho até porque com a Nicole eu tinha muito costume de escutar a mesma playlist que ela, com a minha prima, né? Porque eu convivia demais com ela. Então isso é uma âncora negativa. Certo tipo de música. Por exemplo, é porque quando você escuta a música hoje, você vai lembrar dela e certamente você tem um pouco de ranço dela, né? Porque ela acabou virando noiva do cara, gerando. o cara que, né, É, que te apunhalou pelas costas, né? Agora a música tem culpa? Não tem culpa, mas ela te traz esse sentimento, tá? Então existe sim como fazer ressignificação disso, tá? E a maneira de caramba, ressignificar é justamente primeiro identificando a situação e usando aquele estímulo, certo? Mas dando um novo significado para ele. De que forma a gente faz isso? Através de relaxamento e através do trabalho de visualização e auditivo. Tá? Se você quiser, em um momento mais oportuno, a gente pode fazer isso também. Tá? A gente pega interessante. num estado mais tranquilo, que estiver mais relaxado, a gente pega e faz, dá um novo significado. Mas não é nada bicho de sete cabeças, é um trabalho de relaxamento, sabe? Você tem algum exemplo de alguma música que seja uma das músicas da sua playlist? Cara, Stress Out do 21 Pilots. Era uma música que ela gostava, eu gostava bastante. Eu Stress sempre escutava isso, Stress Out. Eu escutava com ela muito, desde quando era pequeno, desde os 10 anos de idade. é interessante, interessante. É, vamos fazer uma experiência? Você topa para a gente poder finalizar aqui? Top, top, tô curioso. Tá bom. Então só um pouquinho aqui. Beleza, Richard. Então eu vou te pedir para você fazer o seguinte. Eu vou pedir para que você sente-se o mais confortável possível, que você tire a mão da onde você está e você deixe os seus dois braços bem relaxados, Em cima da mesa ou na perna? do jeito que for mais relaxado para você. Se você achar que em cima das pernas é o mais relaxado, você pode deixar, exatamente. E já pode ir fechando os seus olhos como você já estava fazendo, tá ok? Entendi. Pode fechar os seus olhos e respirar bem fundo. Isso. Infla bem o seu peito e solta. Exatamente. E vai soltando e imaginando que quando você inspira, você está enchendo o seu diafragma, os seus pulmões com coisas que são boas. E quando você solta, você está soltando tudo aquilo que é ruim. Isso, exatamente. E quanto mais você respira, quanto mais você solta, mais relaxado você sente. Exatamente. E continua dessa mesma forma, nessa mesma intensidade, respirando fundo e ponderando sobre como esse estado de relaxamento e de paz ele pode fazer com que você fique bem e fique em calma. Isso, muito bem. E começa a ter consciência, Richard, de que nesse momento os seus pés eles estão tocando o chão. Talvez você nem estava pensando nisso, mas que você está sentado numa cadeira, você está num local seguro, e talvez seja o seu quarto, ou talvez seja a sala. E nesse momento você está totalmente consciente de tudo que você tem escutado e tem relaxado cada vez mais, porque você está respirando. E sente que os músculos do seu pescoço, eles estão meio que desligando. Você está sentindo até os seus braços um pouco mais leve, porque a tensão vai passando.
E esse relaxamento, ele vai vindo, ele vai aumentando conforme você respira mais fundo e vai fazendo com que você relaxe cada vez mais. Perfeito, Richard. Agora eu quero que você, ainda de olhos fechados, você imagine que no alto da sua testa exista ali uma tela de cinema bem grande. Nessa tela de cinema, você consegue visualizar um filme da sua vida. Isso. E imagina os mínimos detalhes, as cores que estão sendo projetadas, as imagens que estão sendo transmitidas, as pessoas que estão passando ali, e vai respirando e vai sentindo paz. Exatamente. Vai respirando e sentindo paz. Agora, Richard, comece a observar que nessa projeção que você tem neste momento, nesse filme que está passando, as imagens começaram a ficar distorcidas. Bem similar como o filme começasse a ficar com falhas. E enquanto você está ouvindo o que você está ouvindo agora e sentindo o que você está sentindo, um outro tipo de coisa começa a acontecer. Você visualiza em preto e branco nessa tela que está na sua frente a imagem de uma mulher. E essa mulher, ela não aparece para você ainda de forma muito clara. Ela aparece em imagem borrada, ofuscada, em preto e branco, mas ela começa a cada vez pegar um pouco mais de forma. E conforme você visualiza essa imagem, você percebe também que um som começa a surgir. E esse som para você, ele é um som familiar. Ele é um som que remete a você memórias que muitas vezes foram memórias felizes. Você consegue visualizar o quanto foram boas as memórias, Richard? De uma pessoa que sempre foi amada por você, uma pessoa que é sangue do seu sangue, uma pessoa em que você muito confiou, mas que em determinado momento talvez tenha agido de uma forma que não foi agradável com você. Como dói se sentir dessa forma, né, Richard? Como é triste muitas vezes a gente perder a confiança de uma pessoa. E essa pessoa que você está vendo na tela agora é a Nicole, é a sua prima, quase a sua irmã. E aparece uma outra pessoa na tela. E essa pessoa é o Gustavo, aquela pessoa que traiu você, a pessoa que talvez pegou do bem mais precioso e que você teve tanto esforço por juntar, e ele roubou de você o seu indivíduo, deixando você numa situação muito tão difícil que, inclusive, até o emocional mexeu, porque talvez a pessoa que você mais amava esteja usufruindo daquilo que você conquistou com suor para poder se divertir com ele. Agora imagine essa mesma imagem que você está vendo começando a distorcer. Imagina que aquela tela que você está vendo, Richard, está projetada, é uma tela de papel. A projeção está lá ainda. Mas, Richard, está nas suas mãos agora um isqueiro. Ou melhor, um isqueiro não, um maçarico. E você tem nesse maçarico o poder de mudar toda essa situação. Nesse momento você está pegando o maçarico, você está acendendo ele. E para onde você quer direcionar essa chama, Richard?
Fala para mim. Na ponta do papel. Então, faça exatamente o movimento, Richard. Aponte o maçarico para a tela, gesticule como se você estivesse fazendo isso. Coloque o fogo na potência máxima. Isso. Taca fogo nisso. Pode tacar fogo. E perceba que a música ela continua tocando, mas aquela imagem ela está apagando sua mente. E enquanto você faz isso, respira bem fundo e sente a alegria no seu peito e no seu coração. E muito bem. Você vai começar a sentir paz de novo. Aquela mesma paz que você estava sentindo no começo. Que é uma paz que você merece ter. Sente que por mais que aquele sentimento de tristeza ele tenha dominado em algum momento, você é muito maior do que isso. Você é uma pessoa que hoje você está vencendo, já está conquistando aquilo que você havia perdido. E não é sobre as pessoas. Isso é sobre você, Riff. Por mais que você tenha tocado fogo naquilo e aquele sentimento tenha sido apagado, saiba que a música, ela é muito maior do que você. Todas as vezes que você ouvir aquela música, você se colocar numa postura de positividade, você vai se sentir muito bem e feliz. E a sua consciência vai te lembrar que você está vencendo na vida de novo. E um dia tudo passa. Não é sobre ódio, não é sobre tristeza, mas é sobre o poder de controlar o ambiente. Agora eu convido a você a começar a retomar a tua consciência, a começar a sentir novamente os seus pés no chão, a sentir a energia fluindo para os seus peitos, seus braços, seu pescoço. Isso, exatamente. E no momento em que você sentir, você pode abrir os olhos e ficar bem. Exatamente. Caramba, E como que você se sente agora, Richard? melhor. Sente melhor? É melhor. Caramba. Exatamente, né? Então, o nome desse exercício, dessa técnica, ela se chama ressignificação em Swift, tá? O que que a gente está fazendo? A gente está pegando um estado. Nesse caso, eu usei o sonoro porque é a música que tem afetado você, né? Como âncora, né? Quando você sente, você ouve a música Stress Out, você acaba se lembrando, acabava, né, se lembrando dela e sentindo mal, mas associando a um sentimento positivo. E é isso que tem que fazer, você tem que reforçar como âncora. Por quê? Porque se você fizer esse exercício, sabe? Pegar nos próximos 7 dias, faça isso, sabe? Senta, respira, põe a música e, assim, tenta criar a mesma imagem mental que você fez. Tá? E não precisa se sentir mal, não, sabe? De tacar fogo na tela, porque é na tela que você está tacando fogo, não é na sua prima e nem no Gustavo, né? Até porque você não faria isso, né? Mas esse sentimento, o fato de fazer isso, para o seu cérebro, ele dá um senso de solução, você está resolvendo, entendeu? O problema. Então, a música ela acaba deixando de ser um gatilho negativo e ela pode acabar te sendo um gatilho positivo, tá? Então, você pode fazer isso. E funciona, porque é um estímulo, como eu te falei, que ele é auditivo, que você também está usando o estímulo visual, imaginando a tela, e ao mesmo tempo sinestésico, tá? Eu não fui muito a fundo, mas eu poderia até falar para você que enquanto você acende e aumenta mais ainda a labareda, você consegue sentir até o calor. Isso Caramba. é uma linguagem sinestésica, tá bom? E o calor ele pode estar associado a conforto também, né? Dependendo da situação. Então, se você fizer isso várias vezes, isso vai ancorar em você esse sentimento, né? Mas é isso aí, meu amigo. Hoje a gente falou bastante coisa, né? O conteúdo de PNL Hoje foi bastante coisa. o conteúdo de PNL ele é um conteúdo que ele é mais longo, né? Ontem eu falei dei o mesmo conteúdo anteontem, na sexta-feira, para um dos meus mentis, e o cara falou, cara, eu vou vender pra caramba essa semana, né? Porque o foco dele foi, É, é né? isso que eu pensei, cara. E eu Não sou o consigo cara, aplicar, né? Porque eu sim. trabalho na academia, então eu converso com muita gente. Então, Aí precisa saber qual que é o teu objetivo. Você quer ter mais gente como personal comuniquei trainer? isso também. Então, se você quer ter mais gente, cara, ataca nisso. Começa no rapport, certo? Vai lá, observa como a pessoa está fazendo.
observa como que é o estilo dela, se a pessoa ela fala bastante com você. Você pode perguntar. O ideal é perguntar também, fazer perguntas abertas, né? Perguntas abertas são perguntas que você não vai ter como resposta sim ou não. Você vai ter o porquê de alguma coisa. Por exemplo, você pode perguntar para a pessoa assim: aqui da academia, qual que é o tipo de exercício que você mais gosta de fazer? E a pessoa vai falar, deixa ela falar, gosto de fazer tal, 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 tal. Se ela falar bastante, já é um indício que ela pode ser auditivo, né? Aí você pode perguntar para ela, Entendi. mas por que que você gosta daquele exercício ali? Ah, cara, porque, sei, cara, eu me sinto bem, eu gosto de fazer exercício ali porque, não sei, cara, ali é um lugar que é mais tranquilo, não tem muito barulho, sabe? Ou, cara, o ar-condicionado não bate direto ali, cara, eu não gosto muito do ar, ó, é sinestésico, né? Ou porque é mais confortável, cara. Eu gosto do estofado daquele equipamento ali. O estofado dele é mais, sabe? Ele é mais confortável para mim. Ele é sinestésio, entendeu? E aí, com essa abordagem, você pode oferecer o seu produto, que no caso é o trabalho de personal trainer, usando esse tipo de abordagem. Se, por exemplo, a pessoa é mais sinestésica, você pode chegar nela e pode, pô, por que que você não, de repente, não faz um teste, cara? A minha abordagem aqui com o personal trainer é justamente fazer você evoluir, né, com o teu físico e tudo mais, fazendo você se sentir bem, né, e de forma que seja confortável para você, porque é sobre isso a academia, né? O que que você acha? Por exemplo, como que você se vê daqui um mês ou 2 meses tendo um acompanhamento com um personal trainer? Você fala das três coisas, entendeu? Ó, isso aí é visual. Como que você se vê daqui uns 2 meses? Porque eu acho que o tempo que você está aqui, você já está indo bem, né? Mas imagina você, como que você vai se ver daqui um mês? Você acha que você vai estar mais com um físico melhor? Você acha que as pessoas vão te elogiar, por exemplo, pelo teu esforço auditivo, ó, elogio? Então, vai mexendo com a cabeça da pessoa, entendeu? Esse tipo de abordagem tende a trazer muito mais resultado e trazer mais cliente, entendeu, Richard? E para aqueles clientes que você já tem como personal, cara, tenta descobrir qual que é o canal preferencial e vai nesse, porque aí você, além de renovar, né, de ter mais clientes, você fideliza. E além de fidelizar, um cliente fiel, ele indica outras pessoas, que nem você está me indicando o Otávio. Por quê? Porque você confia de alguma forma. Você não vai indicar uma pessoa que você não confia, entendeu? Então é sobre isso, cara. Cara, PNL é o que eu, assim, às vezes eu fico muito na dúvida, tá, Richard? Se o meu produto deveria ser PNL ou o produto que eu tô trabalhando com você aí, né, com a tua... Cara, poderia ser, é absurdo. Dá pra É, você testar também. sim, porque é um Até negócio que eu porque. gosto, entendeu? E assim, eu sinto Legal, cara. brilho nos olhos também. E é um negócio que eu posso atacar várias áreas. É de se pensar, cara. Eu não sei, assim. Eu, por enquanto, a minha mentoria. Eu uso a PNL como uma ferramenta da minha mentoria. Não é sobre PNL, mas a PNL ela entra. Quando eu vejo que a pessoa que está buscando emprego ela tem uma dificuldade que a PNL pode ajudar, eu vou lá no meu arcabouço e uso a PNL como uma das ferramentas para ajudar ela, entendeu? E tem funcionado bem. Entendi, Kleber. Cara, que na verdade você pode aplicar PNL em algum nicho ou avatar específico. Tipo, você deixar bem nichado. Porque É, você conversa com um tipo de público. é, O Pablo Marçal, ele tende a conversar com. Ele utiliza PNL, só que eu ele sei. engloba muita gente, né? Não é Hum, algo muito específico. Ele consegue englobar pessoal do marketing, pessoal que quer liberdade, pessoal da área até religiosa. Então, sim. ele tem um conjunto. Mas de início, de forma pequena, eu acho muito mais efetivo você focar em um pessoal pequeno. Tanto o pessoal do TI, dá para você fazer PNL da parte do TI, porque é bem específico. É um público pequeno que você vai conversar. Então é Uhum, interessante fazer assim. E é por isso, cara, o lançamento semente, ele é só para validar tanto o seu produto, o que você está fazendo, se é isso que você quer, quanto para você trocar um, é, para você ter certeza do que você quer. com certeza. Vamos Você testando. pode trocar quantas vezes você quiser. Por Tá enquanto, conseguindo postar? eu não quero mudar nada. Cara, esse fim de semana eu vacilei. Eu comi Não bola. consigo gravar? Eu esqueci de postar, cara. Eu gravei uma live, só que eu esqueci de postar cortes, entendeu? Entendi. Mas assim, ó, a semana passada eu fiz uns negócios meio louco, né? Você viu que eu fui de Pikachu pra academia, né? E eu fui intencional Foi. mesmo, tá, Richard?
E aquela ação Sim, que eu fiz, ela gerou resultado, sabia? Eu cresci um pouco mais no meu perfil. Na legal, cara. sexta-feira, no final do dia, eu fui na outra unidade da ProEx. Eu tenho um cara que trabalha comigo, que é o Renan, talvez você conheça ele. Mas ele treina mais na outra unidade. Eu cheguei lá, puta, uma galera me olhando, assim, os caras sabem que é o Pikachu da academia. Mas eu fui com a mesma camisa de palestrante e tudo mais, tudo, o pessoal, cara, pô, o cara é por isso, o cara é palestrante e tal, entendeu? Foi muito intencional. E assim, uma coisa boa do meu Instagram, deixa eu te mostrar aqui, só vou parar a gravação aqui, só para te mostrar rapidinho, tá?